Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos em mais um Doutor Pode. Estou aqui hoje com meu amigo Dr. Neto apresentando. E aí, doutor, pode? Hoje pode. Hoje a gente tem uma convidada, duas convidadas, né, Dani? Especiais aqui com a gente para a gente abordar temas sobre saúde, suplementação, qualidade de vida. E a gente se sente muito honrado de ter as duas aqui agora, Dani, presentes. Eu estou muito feliz para minha amiga linda, maravilhosa, minha irmã que eu amo muito. Muito obrigada por ter vindo. Ela é cantora, compositora, apresentadora e também empresária, né, minha amiga? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Oi, gente, que prazer estar aqui hoje com vocês. Pra quem não sabe, Dani é uma das minhas melhores amigas. Então, assim, eu falei, óbvio que eu vou, né, minha amiga? Minha obrigação ir lá. Que prazer estar aqui com vocês também. Me sinto muito confortável. Acho que vai ser um papo muito legal, muito divertido. Legal. E muito necessário, né? Exatamente. Porque falar de saúde é sempre necessário. As pessoas não podem deixar a informação passar. E também estamos com a doutora Larissa Cassiano, muito bem-vinda, seja muito bem-vinda, doutora. Ela fala de gestação de alto risco, médica, ginecologista e obstetra. Seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Obrigada. Amiga, me conte, vamos começar falando, né, do seu... Hashimoto. Isso. Calma. É difícil mesmo o nome, gente. Hashimoto. É né? difícil. O Hashimoto, esse nome, é por conta do médico que descobriu essa doença, né? Que é o Hashimoto. E aí, tireoidite de Hashimoto. É uma doença que é comum, tá? Sim. Atinge mais mulheres do que homens, mas também atinge homens. E muitas mulheres têm e não sabem. Eu não tinha a menor noção que eu tinha. Imagina, eu já tinha feito exames, minha tireoide era ok. Do nada, uma tireoidite de Hashimoto. Eu falei, mas por que do nada uma doença autoimune? Sim. E aí eu descobri, através da minha ginecologista, com exames de rotina, ela falou, Lesha, faz uns exames e tal. É muito comum isso, né, doutora? Muito. Eu costumo falar que o ginecologista tem que ser o médico da mulher. Então, é importante que durante os exames de rotina a gente inclua exames que não são ginecológicos diretamente. Claro que os hormônios influenciam, mas eles não estão tão diretos quanto um ultrassom transvaginal. E aí, se você tá ali acompanhando ano a ano, vai dosando e começa a ver o TSH, que é o hormônio que a gente usa principalmente para avaliar, você vai ver que ele variou. O que tá acontecendo? Por que ele variou? Aí você pode começar a entender e pedir o complemento, T3, T4, enfim, os outros hormônios da tireoide, avaliar também a tireoide por ultrassom e você começa a entender que tem uma alteração. Por imagem, né? Por imagem. E é muito tranquilo tratar quando você faz esse diagnóstico, quando você começa a usar medicação, é uma medicação segura, é uma medicação que eu falo tranquila. Que a dificuldade tem que tomar em jejum. É só isso. Meia hora antes. Mas é uma coisa é que é importante a gente pontuar, é a diferença entre o Hashimoto e o hipotireoidismo. A tireoidite de Hashimoto é quando a gente desenvolve anticorpos que agem contra a nossa tireoide. Perfeito. Na tireoidite de Hashimoto, muitas vezes você pode não ter as oscilações do T4 e do TSH, que são os hormônios da tireoide. Quando você começa a ter essas oscilações que a doutora falou, aí já é hipotireoidismo. Eu tenho causado dois. pelo Hashimoto. Você até me perguntou, mas o meu começou pelo Hashimoto e virou um hipotireoidismo. Você entendeu? suplementa então com T4? Sim, eu faço uso de Puran todos os dias da minha vidinha. Mas a minha dosagem é baixa, 37,5 a minha dosagem que eu tomo. Bem baixinha. Bem baixinha. E durante a gestação ela não oscilou muito, os níveis de T4? Eu fiz os exames, o que acontece? Quando eu descobri a tireoidite Hashimoto, olha isso. Se eu não me engano, cada laboratório tem um valor de referência, mas vou chutar um aqui, por exemplo, 35. Tem que estar abaixo de 35. O meu tava 2.000. Nossa, inflamadíssima. Só isso. Eu não entendia porque eu não tinha disposição pra nada. Uns pensamentos estranhíssimos, porque você fica meio depressivo, sabe? Uma depresinha. Minha unha parecia um papel. O meu cabelo caindo. A vida indo de água abaixo. A vida se esvaecendo. E aí, falei, alguma coisa acontecendo. Minha médica falou, faz o exame. E esse exame, gente, é um exame, sim, baratinho, de sangue. Qualquer um pode fazer. Qualquer um é complicado, né? Mas, enfim, é um valor mais... É barato, assim, né? Sabe o que é muito legal a gente falar da tireoidite de Hashimoto? Porque por mais que os hormônios não oscilem, que não é o seu caso, né? Você usa a levotiroxina. Mas, por exemplo, a Dani. A gente fez exame de rotina na Dani, encontramos lá o anti-TPO, os anticorpos altíssimos contra a tireoide, mais os hormônios da tireoide normais. Às vezes tá com uma queixa de fadiga, tô até pegando o pé dessa mocinha pra fazer os exames dela.
tá com uma queixa de fadiga crônica, cabelo quebradiço, unha fraca, intestino ruim, sensibilidade excessiva ao frio, a pessoa desenvolve sintomas por causa da tireoidite de Hashimoto, muitas vezes com TSH e o T4 normais. Loucura. Só que só o fato de ter o Hashimoto, essas oscilações do hormônio da tireoide podem fazer a pessoa apresentar sintomas. Exato. E aí a gente tem que cuidar muito do estilo de vida, qualidade de vida da pessoa. Exato. E aí que entra o X da questão, porque o Hashimoto, ele pode ser tratado não só com a medicação. Uma vida saudável faz toda a diferença no Hashimoto. Muita, muita. E isso é uma coisa que eu tenho que viver numa constância dentro de mim, tá? Isso é uma coisa muito difícil. Porque o que acontece? O glúten, ele inflama, então ele ajuda a inflamar. Então, o corpo já está inflamado, então ajuda a inflamar mais ainda. Você tem que mudar o estilo de vida, assim. Eu já vi gente conseguir botar a doença em remissão, né, por conta de uma dieta rotina, saudável. que eu acho que na sua rotina também não deve ser uma coisa tranquila. Porque eu imagino que você sai de um show, sei lá, 3 da manhã. Aí como que é o seu jejum de manhã pra tomar o remédio? É uma loucura. Aí à tarde você não tem horário, o seu almoço vira o lanche da tarde. Então, acho que Sono e controle de estresse. é muito pra tireoide, deve ser uma bagunça. Não, eu sapateio na cara do perigo, né? Porque... Não, e você ainda tem que manter a forma, né? Tem alguma coisa a ver, porque eu vejo que algumas pessoas que têm tireoide, elas engordam. Isso, tem facilidade, algum né, problema com alimentação, essas coisas, você também tem que se o cuidar. hipotireoidismo... Outra coisa também, se você vê que sua balança não tá baixando com tanta facilidade, também pode estar correlacionado, né? Sim, porque o hormônio da tireoide, ele é responsável pelo metabolismo do nosso organismo, né? Pela termogênese, a queima da gordura, a produção de energia. Então, quando a pessoa tem... sempre, lá no consultório de nutrologia, sempre um dos principais hormônios que eu solicito, TSH, T4, para ver como é que metaboliza essa pessoa. Porque se ela está fazendo uma alimentação que, teoricamente, está adequada e não está emagrecendo, eu preciso entender esse metabolismo. Seu intestino, como é que ficou? Oscilou, mudou muito? Então, depois da gestação, porque eu já não lembro, né? Quando a gente fica grávida, a memória vai E não volta. E não volta, meu Deus. Então, assim, eu lembro, agora, assim, depois de grávida, graças a Deus consegui super. Mas durante, por exemplo, o que eu fiz congelamento de óvulos, eu fiquei 1 semana sem conseguir ir ao banheiro, praticamente. Então, olha como o nosso corpo vai respondendo a cada coisa que a gente vai mexendo nele. Tá, mas me conta, você congelou os óvulos, agora você já... Você vê que eu vou entrando em vários assuntos. Exatamente. Vamos você não tem TDAH não, né, Lecha? Olha, eu não sei, só tá faltando agora esse diagnóstico pra mim, então eu espero que não, né, gente? Mas... Porque ela convive com uma pessoa que tem TDAH, ela sabe como é que Cara, gente, mas eu dou tanta risada com a Dani, que ela começa no assunto, daqui a pouco ela tá lá no Iapoque, depois no Chuí. Uma loucura. Uma loucura. A gente tava comentando isso ontem à noite, né, amiga? A gente falou, nossa, vai ser maravilhoso nós duas amanhã. Vai ser engraçado. Legal. Vai ser engraçado. Mas o processo de congelamento, né, você tem que fazer indução. No meu caso, eu tive hiperestimulação, ou seja, eu tive muitos folículos, né? Os folículos que cuidam dos nossos ovulinhos, que ficam lá dentro. Então, eu tive uma hiperestimulação, mas a quantidade de óvulos retirados foi bem menor do que a quantidade de folículos. Isso também é importante, né? Às vezes a gente acha que vai ser uma fortuna de folículos. folículos. E não vem uma fortuna de... E assim, o funil é muito grande, tá? As pessoas, até para quem quer começar a entrar nesse mundo de FIV, no meu caso eu só congelei óvulos, mas para quem quer entrar nesse mundo de FIV, é entender que existe um funil muito grande e assim, mexe muito, além de você estar colocando hormônio para dentro, mexe muito com a sua cabeça, mexe muito com expectativa, mas mudou tudo assim no meu corpo também, sabe? Sim. Porque eu saí de uma gestação, né? Minha filha nasceu, então passei ali pelo puerpério e logo em seguida eu comecei um tratamento para uma mistura de maluquice com razão, com racionalidade. Mãe. Já pensam por quê? Eu falei, cara, eu não vou ter tempo depois pra fazer isso, porque você tem que parar a sua vida ali umas 2 semanas mesmo, assim, não dá pra fazer show com útero pesado, cheio de folículo, você pode romper, é seríssimo até, né? E as medicações são difíceis, né? Você faz a medicação, você tem que dosar o hormônio, você tem que fazer ultrassom, é uma rotina que eu falo de 14 dias ali. Cansativo, que você fica, meu, que saco, e aí cresceu um, diminuiu o outro, que dia que vai coletar, amanhã é melhor, não... É um processo chato. E são uns remédios pesados, né? Que você tem que tomar. Eu via ela sofrendo e tendo que aplicar as injeções. Eu falei, meu Deus. Tá. Mas assim, é algo que você se propõe a fazer porque você quer muito. Sonho, né, amiga? Um sonho. Só que tem aí todo o seu
que a doutora pode explicar melhor. Pra gente tanto congelar quanto pra fazer a fertilização, o que você precisa? Então, todo mundo tem o ciclo normal, primeira fase do ciclo, pra formar ali os óvulos. A gente, na fertilização, no congelamento, quer uma quantidade maior, pra garantir que vai conseguir coletar. Porque, naturalmente, tem meses em que você não vai ter ovulação. Então, a gente quer garantir que isso vai acontecer naquele mês. Por isso que a gente toma os remédios pra crescer bastante folículo, que é a casinha do óvulo. Então, você toma um monte pra crescer. E aí, você tem a outra parte, que é conseguir pegar no momento certo. Então, cresceu, você tem que conseguir pegar. Aí, você toma mais remédio pra ovular naquele momento que você tá coletando. Então, você tem essas duas fases, simula um ciclo real pra ter mais sucesso. E aí, entram os funis que a Alexa falou. Então, você tem o primeiro funil da medicação de funcionar ou não. De crescer ou não. De quando você vai lá captar, de ver se aquela casinha, se tinha realmente o óvulo ou não. E aí, depois disso, você vai transformar esses óvulos em embrião e avaliar quando vai. Que aí depois disso nós temos que ver se é euploide. E olha, é um rolê. É um rolê. Mas por que eu fiz isso? Eu falei, eu preciso respirar. Agora eu preciso, sabe? Meu útero já foi muito mexido, minha cabeça, o meu emocional. Eu falei, ou eu encaro isso agora, que eu acho que vai ser assertivo, porque eu sou jovem. Quanto antes, melhor. Porque, sabe, gente, eu acho que se todas as mulheres pudessem ter condições de fazer, se você tem, faça. Porque é uma garantia que você tem pra vida. Você consegue viver a vida e você sabe que seus óvulos estão lá, saudáveis, sendo, sabe, congeladinhos, esperando serem usados. Então, eu acho que eu precisava desse respiro. Então, como eu não teria tempo depois, falei, cara, vou fazer logo tudo agora. E, nossa, amiga, eu tô me sentindo mais leve, assim. Acho que fui um pouco maluca no sentido de cair de cabeça. Acho que maluca não é a palavra certa, mas fui ousada. Mas acho que fui racional. Entendeu? Então, fiz. Você preveniu algo que é o seu sonho, né, amiga? É isso. Exatamente. Então, eu lutei pelos sonhos em todos os sentidos. Lutei quando tava grávida, lutei agora. E também tem essa alteração no seu corpo, né? Você sentiu muita alteração no corpo? Muito. Nossa, esses hormônios. É uma Amor, loucura. eu não sei como eu não perdi meu réu primário. Eu olhava pro meu marido e falava, eu poderia, mas eu não vou. Você tá lá na novela, olha, quando você chega em Odete casa... Reutemann, você vai ver só. Chegou em casa, nossa... Ainda bem que ainda não A tava Odete passando. Reutemann tá em Ainda casa. Porque essa nova versão vai ser quem matou a Odete foi a Odete. Mas sim, olha, eu vou falar, é realmente um teste. As mulheres são muito fortes, Acho né? que a maternidade, né? A Talvez maternidade a maternidade, é um banho de- ela vem pra mulher, pelo menos do que eu tô vivendo, do que eu já acompanhei, ela vem pra você choque, assim. Um choque. E a cada hora você tem que ceder alguma coisa, porque você cedeu o seu tempo pra gestar, você cedeu pra tomar medicação, você vai ceder depois pra gestar de novo. Então você vai cedendo coisas de você que você nem achou que tinha força. Exatamente. Porque provavelmente se eu te falasse pra você, Lexa, você aceita ficar sem trabalhar um tempo e ficar internada pra sua gestação? Você ia falar, tá louca que eu vou ficar sem trabalhar? Como que eu vou pagar as contas? E você ficou. Você exatamente. conseguiu, de alguma forma, falar, não, vamos equilibrar Para tudo aqui, os que pratinhos, agora- parou tudo e fez. E depois vai fazer de novo. E aí a gente fala, meu Deus do céu, como que eu consegui tudo isso? A maternidade, eu acho que é muito isso, né? Esse lugar louco de equilibrar prato. Mas quando você também tem os filhos, porque eu faço assim, gente, eu aturo coisas com os meus filhos que jamais eu imaginaria, tipo, ficar sem dormir. Você tá sempre pronta pra fazer tudo pra eles. Isso é muito louco, e é da maternidade, É né? alerta, né? Constante, assim, você fica assim, Alerta constante. deixa eu olhar, deixa eu cuidar, deixa eu fazer. É. Mas eu acho que o processo e que você passou, tudo isso, com certeza tem um motivo que a gente não sabe, a gente não vai conseguir entender, mas que vai te fazer ter uma visão muito diferente disso tudo no futuro. Não, hoje em dia, assim, a minha mudança já foi muito brusca, né? Quando você chega muito perto ali entre a vida e morte, sua vida dá um estalo, assim, você vira. Então, desculpa, doutor. Não, Quando aconteceu, porque assim, nós temos uma proximidade muito grande. E quando eu morava na Ucrânia, a única coisa que as esposas avisavam era assim, ó, se for ter filho, não tem aqui na Ucrânia, porque teve uma brasileira que teve a pré-eclâmpsia e eles abriram ela na hora para tirar. Então, eu entendia que era só na hora do parto. E quando aconteceu com ela, a gente
ficou todo mundo desesperado e falando, meu Deus, o que tá acontecendo? Só que não tem muitas informações hoje pra você entender o que é uma pré-eclâmpsia. Você teve algum sintoma, Alexa? Como é que você descobriu? tive. Na verdade, eu fui tendo internada, porque quando a minha médica falou, quando eu fui, depois que eu fiz o segundo morfológico, ela falou, faz um biomarcador pra mim, porque eu já era já era de alto risco, desde o início. Desde as 12 semanas eu já sabia que era uma gestante de alto risco. E aí ela falou, faz o biomarcador, e meu biomarcador já veio o dobro, estouradíssimo, assim. E aí ela falou, interna agora. E aí eu internei. Escutei minha médica, isso é muito importante, escutem seus médicos, não vai pelo teu feeling, mas eu não tô sentindo nada agora, meu amor, pra você ir do bom para a UTI é segundos, assim. E no caso, provavelmente, da sua amiga, ela já chegou naquela, a pressão dela provavelmente já estava nas alturas, ou o fígado, ou... Então, eu não conheci, na verdade eu não conheci, mas a gente tinha sempre esse alerta, tipo, não vá... Então eu entendia que quando você iria ganhar o neném que dava pré-eclâmpsia, então não imaginava o que era. Não, a pré-eclâmpsia ela pode começar a partir de 20 semanas, mas a gente tem alguns fatores de risco que podem afetar para que ela aconteça de forma mais grave e que a gente também possa evitar. E algumas situações muito raras podem até levar a uma pré-eclâmpsia antes. Então, a pré-eclâmpsia nada mais é do que alterações como se fossem inflamatórias da placenta. Por isso é tão difícil, porque a placenta tem que se manter a gestação inteira. Então, você não tem como tirar e quando ela é instalada, você controla, mas você não volta atrás. E aí você fica nesse equilíbrio entre o bem-estar da mãe, o bem-estar do bebê e deixar a placenta o menos inflamada possível. E essa é a dificuldade. O problema é manter esse equilíbrio quando ela chega tão cedo, que foi o caso da Ash. Foi o meu caso. Que aí você começa a ter essas alterações e tem que lidar com isso. E um bebê que é muito prematuro para nascer, que tem muitas limitações, mas não, ela não acontece só no parto e ela pode começar a partir dessa idade gestacional. Mas tem como evitar? Ai, não, infelizmente. Não tem como evitar isso. Não, mas na gestação, como a Alexa falou, se você faz no morfológico do primeiro trimestre, você pode pesquisar fatores de risco para pré-eclâmpsia. Você tem isso positivo, você começa a suplementar cálcio e AS. E AS, que foi exatamente o que eu fiz. Duas medicações. E eu tomava o AS, o meu AS era 160 e pouco, então eu tomava 2 doses o meu era Somalgin Cardio, que é um tipo de AS. E aí eu tomava 2 Somalgin. Imagina, tomava cálcio, o meu cálcio era com não sei o quê, enfim. Era tudo, eu fiz tudo bonitinho. Sim. Sabe? Então eu tentei fazer o melhor caminho que funciona com muita gente, tá? Sim. Mas o meu caso acabou... Na verdade, eu acho que minha gestação chegou até as 25 semanas exatamente pelo cálcio e pelo AS. Talvez eu teria tido, né? Uma evolução pior. Não teria tido uma evolução. Mas muita gente me pergunta também se tem relação com relação à tireoidite Hashimoto com a pré-eclâmpsia. Sim, doenças autoimunes têm correlação, assim como trombofilia também, com o caso de pré-eclâmpsia. No meu caso, não. Vou explicar por que não. Eu fiz todo um tratamento antes de engravidar. Eu tomei 3 meses antes ácido fólico. Ai, que legal. Coenzima Q10... tudo para deixar meu corpo preparado para o neném. Eu fiz toda uma preparação. Então, o meu TSH, tudo meu, T3, T4, estava tudo controlado. Então, no meu caso, não. Mas quando a mulher está com tudo desregulado, e às vezes está tendo abortos de repetição, ou você pode escrever, trombofilia ou é doença autoimune, certamente, assim, sabe? No meu caso, não. No meu caso, não tinha. Eu estava controlado. Por isso que é tão importante controlar. Não, e tem orientação, né? Tem orientação. Acho que aqui, né, eu até falei isso pra Alexa nos bastidores, a orientação que ela tem é incrível. Ela sabe mais que a gente, né, de algumas coisas, gente. Se deixar ela falando aqui, eu posso ir embora. Eu fiquei besta com ela falando ali fora. Então, assim, é incrível e é importante, porque é a sua vida. A sua saúde ninguém tira de você. Não tem como trabalhar sem saúde, viver sem saúde. Então, saber da sua saúde pra você questionar também. Porque eu acho importante, tá acontecendo isso, mas e aí? Porque se sua médica falou, tem um marcador tá alterado, você tem que ir pro hospital. Você podia falar, não. Como você falou, tá normal, não tô sentindo nada, por que eu vou pro hospital? Então, ter essa orientação, esse questionamento de tipo, não, peraí, deixa eu olhar, deixa eu entender, salvou sua vida. Salvou sua vida, com certeza. Como que você descobriu que a sua gestação era de alto risco? Você falou, quando você internou, enfim, você já sabia que era uma gestação de alto risco.
A minha pressão era levemente tocada, assim, não era uma coisa, oh meu Deus, mas eu sempre era 12/8, 13/9. E assim, a gestante é bom estar ali em 10, entendeu? Tem 10/8, 10/7, é uma pressão mais aceitável. É normal que na gestação a pressão da mulher fique um pouco mais baixa. Sim, e no normal. meu caso, ela ficou Mulher um pouco vasodilata mais alta. Mas assim, a minha pressão nunca deu uma super estourada. Não tem tipo, 20 por não sei o quê, 18 por não sei o quê. 14/9 chegou a passar? Chegou. Então aí Chegou, realmente. chegou. Então, assim, sim, eu apresentei a pressão mais alta, eu tomava metildopa, que é é metildopa? Isso, metildopa. Que é um remédio que a gente só toma na gestação, só a gestante toma Péssimo metildopa. pra tomar várias vezes ao dia. E só grávida toma isso. E então eu fiz uso do metildopa, o Clexane eu só fiz depois que eu internei. Eu comecei a fazer uso do Clexane porque eu não tinha indicação para Clexane. Todos os meus exames de trombofilia, a minha doença autoimune estava controlada, a minha... Enfim, meu SAF, tudo isso aí que todo mundo conhece. Todo mundo não conhece. Não conhece. Mas é porque eu já falo tanto que eu acho que todo alterações de trombofilia, tudo negativo. Então eu não tinha indicação para Clexane. Imagina, eu entendo até porque também não tomar, no meu caso, se eu não tenho indicação, porque eu já tô tomando um AS, que é um anticoagulante. Então o sangue da gente fica mais ralinho. Com Clexane, meu amor, ele vira água. Se você cai e se corta, você fica sangrando até, ó. Então é muito sério quando você indica os dois, o uso do Clexane com AS. É só quando o caso tá... O que é o meu caso numa próxima gestação. Eu já sei que eu vou ter que fazer o uso dos dois, entendeu? Então pode ser que se você queira ter uma nova gestação, o pré-eclâmpsia pode aparecer. Pode aparecer novamente. Você agora vai ter fator de risco e até como conforto de quem passou e usou as duas medicações é chato, é difícil, mas é possível. É possível. Então é possível você associar as duas e na gestação também é aquela coisa, você vai se adaptando, vão te falando, nossa, tem que tomar mais esse. Aí você fala, você vai tomando. Quando você vê, você tá se aplicando. Se aplicando. Foi o meu caso. Eu acho que pra mulher a vontade de ser mãe é tão forte, né? É tão bonito ver isso. Eu vi vocês três falando essa coisa de ser mãe, eu falei, gente, é uma coisa que eu nunca vou viver, tá tudo bem. Mas é muito bonito ver isso. Que isso fica pífio, né? Você fala, cara, o que é eu fazer uma aplicação com o meu sonho de ser mãe, de ter um bebê, enfim, acho que acaba ficando natural, né, Lecha? Eu acho que, e também tem um negócio, né, com a gente, quando alguém fala assim, é muito difícil, não dá pra você fala, oi? Opa, dá pra mim oi, sim. dá. Vou dar um jeito. Vou dar um jeito. A minha médica ela até conversou comigo, né, ela falou, olha, no seu caso, como você teve muito cedo, quanto mais cedo você tem uma pré-eclâmpsia, maior é o fato de recorrência, maior é o fator de recorrência. Então, assim, se eu tenho uma outra gestação, já tem que chegar muito preparada nessa segunda gestação, até pra internar também, entendeu? Tipo, minha médica falou, na minha primeira gestação, ela falou, acho que você pode internar com 30 semanas, porque é o normal, vamos dizer assim. A pré-eclâmpsia, ela estoura a partir da 30ª semana. Minha médica não imaginou que ia ser tão cedo comigo. Por isso que ela pediu o biomarcador. E aí eu fiz como segurança e veio estourado, por isso eu internei. Mas, enfim, é um desafios da vida, sabe? Sim. Mas eu já sei que não vai ser fácil. Isso é uma coisa que eu já tô antenada, já tô ligada. Impossível não é. Mas a garantia de um bebê no colo também não existe. Então, assim, a gente ora a Deus, a gente pede, a gente vai fazer tudo o que for possível e viável. Fiz mais de 56 exames agora, imagina. Então a gente tá aí no foco. Agora, voltando até para o lance de ginecologia, lá na minha médica mesmo, eu fiz o ultrassom na tireoide. Amiga, dá pra ver, você acredita? A tireoide parece uma lixa, né? Fica tireoidite difusa, que a tireoide está inflamada. Porque você tem anticorpos agindo contra a tireoide ali, isso gera um processo inflamatório. E dependendo do processo inflamatório, o ultrassom consegue mostrar. Amiga, impressionante, parecia uma lixinha. E é meio inchado também, né? Ele não é tipo tão... Fica mais assimétrico em comparação com uma tireoide normal. E acho que é legal tudo isso também pra gente pensar no Brasil. Né? Porque você falou aqui, Lé, só cortando um pouco, você falou de várias coisas que não são acessíveis no SUS. Se a gente for pensar biomarcadores, um bom ultrassom morfológico, mas cardiotoco, com fácil acesso, mas só o fato de você ter aparecido na mídia e falar de pré-eclâmpsia, talvez lá no fim do Brasil, naquele postinho, afastado, no meio do nada, alguém ouviu e falou, pressão 14,9, a minha ficou assim várias vezes. A pessoa não vai conseguir fazer tudo isso, mas ela talvez vai conseguir tomar o metildopa, conseguir ajustar um pouco o pré-natal dela e talvez ter um desfecho melhor. Sim. Então, assim, eu acho que a sua mensagem de país
é importante. Pra gente pensar nos vários Brasis que a gente tem aqui, em todas as limitações que a gente tem. E ao mesmo tempo é muito triste, porque, assim, né, é bom, mas é triste porque precisou alguém famoso, vamos dizer assim, acontecer para que as pessoas ouvissem um pouco mais, sabe? Fossem... Tanto é que agora, fiquei muito feliz que o Padilha falou, que é o ministro da Saúde, falou do meu caso, falou que estão... botou uma lei para ser sancionada, enfim, tem que aprovar a lei, vai aprovar em nome de Jesus. De separar mesmo as mães que tiveram nenéns, com mães que perderam seus nenéns em alas diferentes, humanizar mais a coisa, ter um psicólogo ali disponível, sabe? É porque você me comentou sobre isso, você estava lá passando por todo esse sofrimento e as mães tendo neném e ela ouvindo o choro de outros nenéns, isso deve ser muito triste. E isso é muito comum. Eu passei por uma cirurgia ginecológica depois de ter passado por um processo de não conseguir engravidar, também na ala ginecológica, mas do lado tinham bebês. E as maternidades, e a gente aqui tá falando de São Paulo, de grandes maternidades, que não têm o preparo para separar uma pessoa que passou por uma perda gestacional, uma pessoa que tá fazendo uma cirurgia ginecológica de alguém que tá tendo um bebê. Essa sensibilidade, entra todo mundo no saco da saúde feminina. Complicadíssimo, e é muito difícil, porque você ouvir o choro de um bebê enquanto você tá passando por isso... Que não é o seu, né? Que não dá. E acho importante você... É claro, entendo e olha que eu fiquei internada no... mas eu acho que é pra gente pensar nisso. Pensar de outra forma. O que a gente pode fazer diferente a partir do que a Alexa viveu. Então tá. Então a gente vai obrigar a esse cálcio pra quem tem fator de risco. E eu já fiquei tão feliz que agora virou... O cálcio virou lei. Então, olha que legal, obrigar a separar os setores de internação. Então, no pós-parto, o que a gente pode fazer pra humanizar um pouquinho mais esse momento que é tão difícil, a família? O que a gente pode juntar, né? Então, acho que tentar tirar um pouquinho num momento tão complexo. É bem isso mesmo. Bem isso. E eu acho que a gente vai aprendendo também com a vida, né? Hoje eu entendo que eu posso ser luz na vida das pessoas. E minha filha, imagina, ela já é um ser de muito luz. Eu sou sozinha na minha vida e na vida de um monte de gente, porque a nossa história impactou muitas pessoas, exatamente, né? Então, infelizmente, aconteceu tudo que aconteceu, mas por outro lado, imagina passar por tudo isso e não levar nada de bom, vamos dizer assim, né? Ô, Lecha, e como você tem cuidado da sua saúde mental depois de passar por tudo isso? Terapia, né? Muita terapia, assim. Terapias intensas, sem largar. E meus amigos, minha família, Deus, me peguei muito em Deus também. Por um tempo eu fiquei meio assim, agora eu voltei. Assisti hoje Frei Gilson e a Missa do Papa. Tô voltando, meu comeback vem aí. Sabe uma coisa que você falou do Hashimoto e da própria gestação, que eu achei muito bacana, até queria te perguntar se você suplementou algumas outras coisas. Fazer a suplementação do ácido fólico, que é o metilfolato, meses antes da gestação, de engravidar, né? Você prepara o seu corpo. A grande maioria das pessoas não fazem não fazem suplementação de ferro, não deixam a ferritina no nível adequado. Eu não sabia que o ferro era tão importante. Então, eu também fiz o do ferro também. Fiz também. Olha que legal isso, gente. O meu era um vermelho, a embalagem era vermelha, eu lembro. Mas eu tomava o ferro. Tomava ferro, tomava coenzima Q10, tomava o metilfolato, assim, vitamina D, eu fazia um uso um pouco maior. Vitamina D é fundamental para a resposta imunológica, para o controle da tireoidite de Hashimoto. Também. E zinco, você precisou suplementar e selênio? Não, eu ia falar do selênio agora. Mas o selênio eu não usei durante a gestação. Não? Não. O selênio eu fiz uso antes para tratar a tireoidite. Isso. Na verdade, o selênio não é que ele trata, ele ajuda a baixar esses Ele ajuda a diminuir os anticorpos contra a tireoide e ele ajuda na conversão do hormônio T4 em T3, que é a forma ativa do hormônio da tireoide. Mas muito bacana essa abordagem que você teve em relação a micronutrientes. Sim, e eu não vejo ninguém falando do selênio, tá? Não falam. Não falam. E outra coisa, inclusive a gente faz aqui, né, doutor? A gente faz, isso. A gente faz aqui na farmácia. Aqui, ó. A gente tem... Hoje em dia, Já. porque a ideia nossa é exatamente falar sobre a importância da suplementação na gravidez, porque as pessoas acham que é só tomar ácido fólico e tal. Não é. São vários micronutrientes. E principalmente, lembrar que o ácido fólico é a forma pesada, o metilfolato é a forma ativa. Porque tem... Muito importante nesse início, porque
a gestação, ela vai tirar muito nutriente da mãe pra colocar pro bebê. Meu amor. Não tem como, mesmo Eu saudável, vi um meme. tá tudo certo. Você viu um meme do bebê gordinho, tipo, chupando o osso e dando pra mãe? É bem isso. Ele suga tudo. O Suga bebê vai tudo. ele vai catar tudo da mãe. Por que mulheres às vezes têm oscilações dos hormônios da tireoide durante, principalmente o primeiro trimestre de gestação? Às vezes a mulher nem tem hipotireoidismo, mas ela pode desenvolver oscilações dos hormônios porque o bebê, ele não tem a formação da tireoide até o 3º mês. Então ele precisa de muito hormônio da tireoide para poder fazer o metabolismo dele, o crescimento, enfim. Então aí acaba descompensando os hormônios da mãe. Por isso que eu falo, é importante uma gestante passar, se consultar com o nutrólogo junto com o ginecologista, porque combo de suplemento não resolve o problema, a gente precisa individualizar. Você falou uma coisa que eu achei muito legal também, você não suplementou o selênio durante a gestação, talvez você não precisasse. Exato. Porque é uma coisa que as pessoas negligenciam muitas vezes, e gente, procurem um nutrólogo de verdade para ajudar vocês. Eu já dei até uma palestra para gestantes sobre suplementação, porque eu não posso usar o mesmo combo de suplemento para todo mundo. Cada mãe cada um tem que responde de um individualizar. E excesso de vitaminas, às vezes, também pode não ser é bom. tóxico. Exato. Justamente, vitamina B12 em excesso. Eu ia falar agora, vitamina B12 em pró-oxidante. excesso. A minha B12 estava bem pró-oxidante. alta. Eu tomava em gotas, depois eu fiz o exame de sangue, não é que ela estava alta, ela estava excelente, mas eu já tinha que tomar cuidado para não, entendeu? Isso, para não te prejudicar. Eu ia falar agora da E uma B12. coisa que a doutora Larissa falou, e Lecha, e Dani, é o que você faz aqui. Eu só prescrevo o metilfolato para minhas pacientes. Metilfolato, gente, é a vitamina B9, tá? Só que a vitamina B9 é ativa. Por quê? O ácido fólico, como a doutora Larissa Tô disse... ficando nua, tá, gente? Eu também não Prestando atenção. Chegou a hora do programa de O ácido fólico, como a doutora Larissa disse, é a forma pesada. E muitas pessoas têm polimorfismo genético. E a gente não vai ficar fazendo dosagem de polimorfismo nas pessoas. Então, o que vale mais a pena? Eu usar a forma ativa que eu tenho a garantia de que ela vai estar sendo efetiva para você. Agora eu vou jogar uma bomba aqui pro doutor, porque Eita. ele achou uma pessoa que conhece dos Baladauê. Gosto. Biotina. A biotina, ela pode ser um problema, às vezes, para quem tem tireoide de Hashimoto, porque a biotina, ela muda um pouco esses indicadores, não é? Ela muda os indicadores. Aí, às vezes, quando o paciente... Eu sempre pergunto, tá usando alguma coisa pro cabelo? Tá usando alguma vitamina pro cabelo? Para uns 4, 5 dias antes, daí depois você vai fazer o exame da tireoide, porque senão vai vir alterado. Alterado, E uma coisa, Lecha, que as pessoas fazem errado. No dia que você vai coletar, por exemplo, você tem hipotireoidismo. No dia que você vai fazer a coleta do exame de sangue, você não pode tomar o hormônio de manhã. O Puran, né? Não pode. E tem paciente que fala assim, você tomou o seu hormônio no dia que eu escrevo na receita? Não tomar o hormônio no dia da coleta. Não pode. Muitas vezes as pessoas vão coletar o exame tendo tomado o hormônio e vai vir alterado. Porque já meio que vira normal. Você bota do lado da cama, bota o despertador. O Ricardo, que é o meu noivo, ele também tem. Só que ele tem hipotireoidismo. Só que o dele, ele já toma o dele, já ultrapassou o Puran, ele já foi pro outro. Qual é o nome do dele que ele toma? Eu esqueci. Mas o dele já Puran, é tipo... Sintroide... Não, é uma outra dele. Levoide também, isso. Levoide, é o Levoide. Só que o Levoide dele é altíssimo. Doses altas. Porque ele já toma desde os 10 anos de idade. Nossa. Outra coisa, tireoidite Hashimoto. Problema de crescimento em criança. Às vezes a criança não está desenvolvendo. Por exemplo, a minha enteada, ela já está grandinha, mas a gente fez o exame de sangue e ela já apresentou alteração de tireoide. Então, gente, até criança, às vezes, criança não está crescendo, não é isso? Tem relação também. Tem relação. Tá, e como faz esse exame? Sangue. Sangue. Você normal. dosa anti-TPO e antitireoglobulina, que são 2 anticorpos que agem contra a tireoide. Aí a hora que você vê lá, vem estouradíssimo. Às vezes pega o paciente com um anti-TPO de 2.000. Sim. De 2.000. Ô, minha amiga. Aí eu falei, quando eu vi aquele 2.000, eu falei, tá tudo explicado, senhor, que eu não tenho vontade nem de levantar da cama. Então, às vezes, as pessoas estão assistindo agora o podcast, deitadas, jogadas, sem energia pra pegar um copo da água e não Vai fazer exame de sangue. Passa no doutor e vai fazer exame de sangue. Exatamente. Vamos dosar zinco, selênio, dosar os micronutrientes, é tão importante também, sabe? Porque às vezes você vai avaliar ali, vai ver os anticorpos altos, aí a pessoa tem tireoidite de Hashimoto, né? Tem o Hashimoto aqui. Mas eu preciso avaliar esses micronutrientes. Ferro, selênio, zinco, que são fundamentais para um bom funcionamento da tireoide. Por que eu falo para os pacientes, Lecha e doutora Larissa? Às vezes eu vou dosar o seu T4, o seu TSH, vai estar normal, como eu te disse, você não tem hipotireoidismo, mas você tem Hashimoto. Quando esses micronutrientes você tem deficiência ou tem alterações dos níveis dele, a qualidade do seu hormônio ela não vai ser efetiva.
Entende? Então, às vezes, o hormônio, eu não consigo ter uma conversão tão boa de T4 em T3, eu não consigo ter uma saúde da minha tireoide tão boa. Então, eu posso estar com os anticorpos extremamente estourados, às vezes por uma deficiência de selênio. Então, tem que avaliar micronutrientes, é fundamental. E vou jogar outra bomba também. Ah, meu Deus do céu! Ah, meu Deus do céu! Pra você ver como o nosso corpo ele é completamente interligado mesmo, né? Muito leve. Isso também tem a ver com qualidade de óvulo. Sim. Por exemplo, se você também não tá com a sua suplementação em dia, por exemplo, por isso que é legal tomar coenzima Q10, você fazer uma alimentação equilibrada para a qualidade dos seus óvulos, Sim, sabe? ômega 3 é importante também. Ômega 3 é muito importante, eu não sabia. Eu achava que falava, por que todo mundo toma esse negócio que cheira a peixe? Mas não, gente. Sabe por que é o ômega real. 3 a gente tem que suplementar, Leste? Doutora Larissa, não sei se você sabe disso, mas às vezes o paciente fala assim, mas doutor, mas eu como peixe, eu como frutos do mar. Os peixes, muitos ômegas 3, o ômega 3 primeiro ele tem que ter um selo de qualificação que chama selo IFOS, que é o selo de pureza do ômega 3. Os peixes da costa brasileira muitas vezes são contaminados. E o ômega 3 ele vem de peixes de águas profundas. Então você tem que olhar a qualidade do suplemento, do tipo de ômega 3 que você está usando. Eu já ouvi muito falar sobre isso, para ter cuidado. Ele é um potente anti-inflamatório. Ele melhora a resposta imunológica, então ele controla essa atuação do anticorpo contra a tireoide. E a linhaça e a chia também tem uma quantidade de ômega 3, que é o ALA, né? Que também são importantes para a imunidade. E também tem o ômega 9, que vem do abacate, que vem do azeite. Então, a alimentação equilibrada associada a uma suplementação individualizada é muito importante. É muito importante. É muito importante. E é difícil, às vezes, a gente entender o como... Ah, não, mas eu como peixe porque... Isso! E é entender que mesmo... Aqui a gente falou da B9, a gente falou de várias coisas que tem no alimento. Mas a forma com que a gente prepara, o tempo que a gente prepara. Porque muitas vezes você preparou a comida, congelou, você já perdeu aquele micronutriente de forma mais ativa. E ter essa consciência de que vai precisar suplementar é muito importante. No pré-gestacional, no gestacional. Às vezes quem quer congelar o óvulo. Porque o congelamento de óvulo, a gente falou aqui do cansaço, mas tem também a questão financeira. Aí você junta o fato de que você vai ter um investimento alto e vai ficar sem trabalhar. Ou seja, você gastou, mas você vai deixar de ganhar 2 pontos. E aí você tá no momento que a saúde não tá tão legal, talvez é melhor. Dá um tempinho, controla tudo, investe organiza nisso tudo pra primeiro. realmente fazer o investimento vale a pena. Pra valer a pena. Isso aí, pra quantidade aumentar. E a tireoide, ela te afeta no seu trabalho? Completamente. Ela Na tá completamente voz, alguma ligada à coisa? disposição. Tem uma cantora muito famosa, norte-americana, que a voz dela mudou. Olha isso, que ela teve problemas com a voz. Então imagina, o meu instrumento de trabalho. Sim. Mas é por isso que eu fico muito ligada em tudo que eu tenho que fazer, tudo que eu tenho que tomar. Porque é sério, é uma sério. doença autoimune. Por mais que ela seja comum, ela é uma doença comum, tem muitas pessoas, ela tem esse lado ruim, Sim. entendeu? Então não dá pra vacilar. Mas já teve casos de cantora que teve a voz prejudicada por conta disso. E é importante a gente frisar que quando a voz pessoa... também engrossada, né? Eu Engrossa- senti que a minha deu uma leve engrossada. Posso estar ficando doido. Sua voz é né? maravilhosa e não é pra... Exatamente. É Não, maravilhosa. Linda. Mas altera, doutora, a voz? Pode ficar... Pode alterar a voz, porque você tem, às vezes, até esse aumento da tireoide, né? Vai mexer com as cordas vocais. Pode E comprimir. aí vai mexer o timbre da voz. Pra gente, pessoas assim, que não percebem. estão na música, você Sim. não percebe. Agora joga isso pra uma gravação, pra Alex, que vai colocar ali no estúdio, que tem o timbre da voz, que você tem que puxar, descer, coisas que eu não sei explicar. Mas isso vai ter um impacto muito grande. Ou seja, ela gravou uma coisa aqui em 2015... Aí ela compara agora com 2025, ela fala, nossa, e você já tá numa fase, numa idade que você não tem transição. Você já passou. Você já tá passou da dos adolescência. 30, amor. Agora... E aí você fala, gente, mas por quê? Aí você vai entender que realmente teve essa tireoide que tava inflamada, tava aumentada, puxou corda vocal e tudo isso vai mudar. Eu tenho uma dúvida engraçada que eu lembrei agora da Ivete, quando a Ivete me encontrou. Ela falou, a voz dela já tá diferente, já tá de mãe. Tipo, que fala que a gente fica... tipo, a gente... Pode ser por Você causa fica dos mais hormônios? edemaciada também, né? Os hormônios da gestação, eles te deixam mais inchadinha. E aí, dá essa mudança. A narina fica muito todo mundo fala que inchada. tá com o nariz de a voz mãe. fica mais anasalada. Aí você tem toda essa mudança que a O gestação intestino traz. fica mais lento.
por causa do aumento da progesterona. Aumenta, né, doutora? Por causa do aumento da progesterona. A progesterona, ela é responsável pela motilidade intestinal. Quando ela sobe muito, o intestino fica um pouquinho mais... Por isso que é importante acompanhar com o nutrólogo também, gente. O intestino tem que funcionar todo dia, porque é importante. O intestino funciona bem, faz uma produção de serotonina, 80% da serotonina, que é o hormônio do bem-estar, que faz a gente se sentir bem, feliz, ter atitude, é produzido no intestino. Então, mulher, claro que pela própria oscilação hormonal, mas quando o intestino também não está saudável, ela vai ter sintomas psicológicos também. Eu tomei, assim que eu tive a minha filha, eu tomei um probiótico maravilhoso, que é um probiótico que ajuda toda a flora intestinal, vaginal, e me ajudou bastante. Manipulado ou Lecha? Não manipulei na Madat. Eu comprei lá fora, eu tava fora do Brasil, Daily Care, uma coisa assim, não sei se é isso. Sim. Mas é um rosinha, sabe? Sim. Mas, gente, façam aqui na Madá, tá? É isso não aí. façam igual a mim. Ai dela, você não vê. Se a Dani E probiótico, eu faço as coisas aqui, eu faço as coisas aqui. Faz. É porque eu tava lá fora, eu comprei, mas vou fazer Entendi. aqui. Que aí tem não sei quantos bilhões, né, que ajudam. Isso também é bom, né? E a gente tem Lecha, usado na gestação só pra aproveitar muito probiótico, porque a gestante tem um risco infeccioso maior. É verdade. E aí, você melhorar a flora intestinal diminui a possibilidade de infecção urinária, que é super frequente. Isso que eu ia dizer agora. Tipo, a gestante, muitas vezes elas têm esses casos de constipação pelas oscilações da progesterona, aí o intestino não funciona bem. O nosso intestino é encostado na bexiga. E aí, o que acontece? Se as fezes ficam paradinhas ali, impactadas, a bactéria começa a translocar, ela começa a passar para a bexiga. E aí, a mulher começa a ter infecção urinária de repetição. Muitas vezes, a gente precisa tratar o intestino e aí melhora essa questão da infecção urinária. Porque quando a gente usa um antibiótico para tratar uma infecção urinária, o que acontece? Eu vou desregular de novo as bactérias do intestino, porque eu vou matar várias bactérias ali, geralmente o oral que a gente usa, e aí vai desequilibrar e daqui a pouco essa mulher tem uma infecção urinária de novo. Por isso que é tão importante, né? Você estar com os exames em dia, manter ali a rotina, prestar atenção no seu dia a dia, como seu corpo está respondendo. Lecha, nosso corpo é nosso templo, gente. Alimentação é tudo, gente. Inclusive, vou contar uma coisa pessoal para você, que a Dani me acompanha no Instagram. Eu fiz um projeto carnaval meu mesmo e eu fui postando isso no Instagram. Durante 90 dias, onde eu queria baixar o meu percentual de gordura. É muito difícil hoje as pessoas olharem para alguém com uma composição corporal. Baixei de 16% para 8% de gordura. Nossa. Sem usar nenhum hormônio, sem usar nada. Só através da alimentação. E eu ia postando isso. E as pessoas hoje, elas têm mania de falar, não, mas você usou algum hormônio? Não, mas é impossível, não consigo. Gente, a alimentação... O nome disso é Monjaro. Não posso. Não, as pessoas acham. sim, porque sim, todo mundo... É meio que um efeito manada, né? Falam de uma coisa, vai todo mundo e usa aquilo. Exatamente. Ou testosterona, Lecha, Enquanto também o acho que você arroz, tá o usando. feijão e o ovo ainda dá certo. Sim. Dá muito, Entendeu? dá muito. Eu falo, gente, não adianta a gente pensar numa pessoa por ganho de massa, por exemplo, eu quero melhorar com sua composição corporal. Gente, aí, não, tem que usar algum tipo de hormônio. Eu falo, não precisa. O que a gente precisa é fazer uma ingesta proteica adequada, uma ingesta de carboidrato adequada e entender o seu tipo de treino. Mas não, as pessoas sempre jogam a culpa no hormônio. Falamos isso no outro podcast, né, Dani? E eu tenho uma dúvida, porque, por exemplo, tem coisas, por exemplo, tem vitaminas que a gente precisa na nossa vida que eu vou ter que comer um balde de fruta para conseguir atingir. Sim. Então, assim, eu consigo só viver uma vida só com alimentação saudável ou eu consigo ter uma vida saudável, mas eu tenho que suplementar de alguma maneira? A gente precisa entender como o teu intestino funciona. Por exemplo, se você é uma pessoa que tem disbiose, seu intestino não funciona bem, e aí eu vou lá, avalio algum tipo de vitamina sua, tá com deficiência, aí a gente suplementa. Mas você lembra de algum tipo de vitamina que te disseram? Que... Minha vitamina D sempre foi uma chata. A vitamina D, ela quando a gente tenta fazer a necessidade diária de vitamina D através só da alimentação, aí é muito difícil. Muito difícil, porque o ovo tem um pouquinho de vitamina D, mas é difícil só através da alimentação, muitas vezes precisa suplementar. Mas uma coisa que é importante, só para pontuar, uma coisa que é muito importante, excesso de vitamina D também é perigoso, né, doutora Larissa? Exatamente. E é difícil tirar a vitamina D. Na verdade, tem várias vitaminas que às vezes a gente não consegue. Ferro, por exemplo. Eu já tive paciente que começou, suplementava, e aí esquece. Vou tomando. Aí você olha e fala, gente, mas e agora? Como que eu vou tirar tudo isso? Tô tomando de 50 mil daqui a pouco. Lecha. Mas tem umas, tipo, ômega 3, vitamina C,
B6, B9, K2. Essas são umas que você pode tomar. Tem que tomar cuidado também, Dani, porque, Tem. por exemplo, excesso de vitamina C pode causar distúrbio de coagulação. Então, sempre você tem que estar suplementando. Que eu tô tomando. Olha, ainda. Lecha, Quando eu vi o vídeo lá falando do Mondiaro. tem 3 meses que eu tô em cima dessa mocinha. Eu falei, Dani, vai fazer teus exames. Aí agora Eu o Dentinho acredito. passou lá comigo e Minha falou, não, eu vou amiga é levar a demais. Dani pra fazer exame no final de semana. Mas, Dani, qualquer tipo de... O ômega 3, que é excelente, que é fundamental, ele é importante porque a gente não consegue ingerir através da alimentação. Mas o ômega 3 também, por exemplo, se você é uma paciente que vai fazer uma cirurgia, eu tenho que parar o teu ômega 3 ali cerca de 3 semanas antes, porque ele pode aumentar o tempo de sangramento e atrapalhar a tua cicatrização. Então, tudo a gente precisa prestar atenção. Excesso de ferro pode ser pró-oxidante. Ferro, numa quantidade adequada, pode ser importante, é antioxidante. Então, é importante sempre ser avaliado equilíbrio. isso antes e ter critério. E eu acho também que tem outra coisa. Cada corpo responde de um jeito, né? E, por exemplo, eu já percebi que tem corpos que, por exemplo, que é o meu caso, que toma vitamina D em pílula e em gota, muda tudo. Isso. Porque o corpo absorve de uma maneira diferente. E aí, às diferente. vezes sobe bastante, você vai subir de uma determinada maneira, na Dani vai subir de outra maneira. Tipo, Com minha certeza. médica falou, acho que a gente vai ter que trocar o Vioral talvez por outra maneira. Porque o Vioral, eu tomava e não estava atingindo. Eu falava, alguma coisa acontecendo. Será que o meu Não corpo não subia. responde tão bem? Sim. Né? Às a vezes medicação. o intestino não tá absorvendo direito. Isso. Ó, o que é legal, quando vocês, inclusive quem estiver em casa, gente, quando forem suplementar vitamina D, é interessante suplementar junto com o ômega 3, porque a vitamina D é uma vitamina lipossolúvel, ela depende da gordura para ser absorvida. Então, quando você coloca as duas juntos, isso é importante. Uma coisa que eu sou muito contra, agora meu Deus, eu vou polemizar, os polivitamínicos para gestante. Quando você, por isso que eu gosto de individualizar e de prescrever manipulado. Quando você vai olhar um polivitamínico, Lecha, geralmente lá tem zinco e cobre na mesma formulação, cálcio e ferro na mesma formulação. Zinco compete com cobre no nosso intestino para ser absorvido. Como é que você está dando 2 minerais que competem um com o outro para ser absorvido? Lutam entre eles. Lutam. Não vai absorver. Cálcio e ferro é a mesma coisa, um compete com o outro, então tem que individualizar. Às vezes eu faço a consulta, eu falo, agora peraí que eu fico igual um alquimista, não, isso aqui não pode com isso. Porque Por exemplo, na você tem que pré-eclâmpsia, que eu individualizar. tenho que fazer o uso de um cálcio alto, como é que fica o ferro? Aí você tem que suplementar o cálcio longe do ferro. Por exemplo, assim, No suplementa horário. o Horários ferro de separados. manhã, isso, e o cálcio à tarde, mas nunca próximo um do outro, porque vai atrapalhar. E aí você vai lá, pega aquele montinho, joga tudo na mão e Na faz mão. assim, ó. É. No caso, Ainda eu. toma Eu também. leite, e ainda toma Parei, com leite, parei, com eu E coisas ainda que toma vão com leite, que vai atrapalhar, que vai justamente. atrapalhar a absorção. Ferro é importante, é interessante a gente suplementar junto com o cobre. O cobre melhora a absorção do ferro. Olha. E ó, uma coisa que você falou que seu irmão é nutricionista, irmã, Lecha? Meu irmão. Irmão é nutricionista. Eu brinco que nutrólogo e nutricionista é a mesma coisa de psicólogo e psiquiatra. Os dois São andam coisas juntos. diferentes. E um não compete com o outro. Tem um nutricionista que trabalha comigo, que é excelente também. Então, o médico, ele trabalha, o nutrólogo, ele trabalha em cima dos problemas de saúde relacionados à alimentação e ao envelhecimento saudável, junto com o nutricionista. E é muito legal quando a gente une essas duas profissões. Tô precisando ir no nutrólogo. Vou Ó, conversar com você. quando que você vem Aí, pra São ó. Paulo, Lecha? Deixa eu pegar seu telefone. E eu tô aqui direto, eu tenho É show. muito bom. É. Eu indico o Próximo Dr. Neto show. pra todo mundo. A Dani indica? Porque ele é muito bom. Ah, Não, eu convidei ele exatamente porque ele não é só um nutrólogo que... Ele entende de várias coisas, de várias áreas. Ele tem vários pós e não pode... Todo mundo pergunta... É importante saber, né? Porque o nutrólogo, gente, ele é médico. Ele é e aí ele médico. faz mais uma Mas especialização. Não, ele tem várias, amiga. Tudo que você pergunta pra ele, às vezes minha filha machucou o joelho, eu ligo, doutor, o que tem que fazer? Eu sei que você é Eu médico. sei que ele é médico. Não, mas ele entende De tudo, né? Bem de amplo. tudo. E a ideia é trazer essa informação correta pro público e pras pessoas, trazer vocês pra passarem, porque às vezes as pessoas acham assim, aquela famosa linda, ela não deve ter nada. E não. tem Imagina, muita gente, coisa. É imagina. um ser humano, né? É um ser humano. E você pode ver que todos os problemas que eu tive, todos têm com relação com a alimentação. tudo com a... tem, Lecha. tem. Tudo Sim. tem. A tireoidite tem com glúten, tem com outras coisas. A pré-eclâmpsia também. Se você tiver uma vida muito desregrada, também não ajuda. Então, assim... E você acha que pode ter a ver com porque você é madrugada Eu tive toda que- acordada? Porque, amiga, eu tive uma boa... Depois de um determinado momento, Você parou? eu segui muito à risca Sim. o que a minha médica Sim. falava, entendeu? Porque no meu caso, eu tive que aumentar muito a ingestão de proteína.
né? Que durante a gestação a gente tem que aumentar muito a ingestão de proteína. Sim. Então eu foquei nisso. Sim. Eu tomava um colágeno que tinha proteína, entendeu? Então, e também era calculada a minha proteína, também não podia ser muita, entendeu? Sim. E é uma loucura, é uma grande loucura, porque, por exemplo, tem pré-eclâmpsia que libera proteína na urina, entendeu? Olha que loucura que é, assim, sabe? Então é muito importante você estar completamente alinhado com a sua saúde. Não dá pra você meter o louco, vou ter um bebê e não fazer um exame antes, sabe? A não ser que você tenha descoberto que foi sem querer, beleza. Ou se você é bem Mas da comece seu antigamente, né? pré-natal. Porque antigamente ninguém fazia. Tinha 10 filhos e era... Ninguém fazia. E é um momento pra aproveitar pra fazer o exame. Eu também falar, a gestação tem que ser um momento pra você fazer, porque depois você não vai conseguir fazer como recém-nascido, sair, organizar exame, você vai ter outro foco. E não vai ter uma alimentação da mesma forma, aquela coisa de sentar, comer, tudo bonitinho, não vai acontecer com recém-nascido. Então aproveita esse momento. É isso mesmo. Pós-gestação, você continuou suplementando ácido fólico e ferro? Não, o ferro sim. O ferro, na verdade, minha médica puxou minha orelha, porque eu só tava tomando essas outras vitaminas que eu citei e o ferro eu tinha esquecido. Ela falou, não, pelo amor de Deus, o ferro é muito importante depois. Porque também a gente tem muita perca de sangue, né? Então, assim, é importante você dosar mesmo, você fazer esse uso. Tem estudos que falam que a mulher pós-gestação, ela tem que suplementar o metilfolato de 4 semanas a 6 meses depois que ganhou o bebê. Claro que há 6 meses, geralmente é quando a mãe está amamentando, e aí precisa ofertar muita vitamina B9 para a criança. Mas pelo menos umas 4 semanas depois é interessante fazer a suplementação. Tô devendo 3. Deixa eu falar uma coisa pra Lécia. Lécia, geralmente, eu sou nutrólogo, Lécia, doutora Larissa, eu sou nutrólogo titulado pela Associação Brasileira de Nutrologia, sou professor, às vezes substituto lá na associação, que eu morro de orgulho, gente, eles são incríveis, que é como se fosse a sociedade que rege a nutrologia no Brasil. Que é como se fosse não, né? Eu dei uma entrevista pro Fantástico agora, que vai ao ar no domingo. Provavelmente o podcast vai ter passado, né, Dani? A gente me procura lá no Instagram para vocês verem sobre efeito sanfona. Super interessante, a reportagem é um especial deles de 15 minutos, onde eu explico o efeito sanfona, eu conto que eu já pesei 140 quilos, então a minha história não consigo também... nem imaginar você... Vou te mostrar uma foto depois. Mas acredito. Então vai ser super legal. E, inclusive... provavelmente na segunda-feira, vai ao ar na terça, né, Dani? Terça. Ontem foi lançado o meu curso Vencendo o Efeito Sanfona, que é um curso para atingir toda a população, pessoas que às vezes não têm condição de passar em uma consulta comigo, que é um curso sério mesmo, baseado em evidência científica. Não é aquela coisa, emagreça 7 quilos em 7 dias, não é. Não, é loucura. Lécia. É pra vida. É pra vida, isso, né? É pra vida. Que eu ensino a trabalhar comportamento, enfim, eu tenho um emagrecimento saudável. Então, gente, se vocês aí não viram no meu Instagram, por favor, vão lá que... Nossa, a gente podia fazer um negócio aqui legal. O que vocês acham? Eu tava lendo, ver se eu tô errada. Após 21 dias de rotina dentro de alguma coisa na sua vida, o seu cérebro entende que aquilo faz parte da tua vida. Sim. Por que a gente não faz aqui? Eu vou fazer esse comprometimento com vocês, galera da tiroidite aí que tá vendo esse vídeo. Vamos fazer 21 dias, porque eu mesma peco. Eu comi pão hoje. Sim. Vamos ficar 21 dias sem glúten? E sem açúcar. E vamos ver como é que vai ser nossa vidinha depois disso? Né? Muda. Açúcar refinado muda muito. Assim, pode ativar qualidade muito. de pele, de tudo, inflamatório. Glúten deixa teu independente da tireoidite, você sente distensão abdominal? Sinto distensão. Isso é importante. Lactose também, eu tenho intolerância. Você é sensível ao glúten, então aí é interessante mesmo a gente suspender ou diminuir bastante. Eu não sou celíaca. Não, mas é sensível, né? Eu também, eu não sou celíaco, mas eu sou sensível. Então eu tenho muitos sintomas quando eu como excesso de glúten. Mas fala desse seu projeto de 21 dias que a gente quer participar. A gente vai participar. Vamos ficar 21 dias sem nada de glúten, que tenha glúten. Corta essa farinha da tua vida, essa safadeza, que é uma delícia, muito corta. E açúcar. Eu acho que, sabe, até eu tô precisando também. Que aí a gente vai se cobrando, a gente vai, sabe? Sim, com certeza. Cuidando e eu da te ajudo saúde. nisso, que você precisar. Você pode contar comigo, com a Dani, com a Amadá, né, Dani? Fechado. Gente, a gente tem umas perguntas do público. Vamos ver o que eles perguntaram pra vocês. Tive pré-eclâmpsia na primeira gestação. Minha próxima gravidez também será de alto risco? Sim, a pessoa que já teve pré-eclâmpsia, ela tem fator de risco. A gente fala que na pré-eclâmpsia existem fatores maiores e menores. E quem já teve tem fator maior. Então a gente já tem que, numa
próxima gestação iniciar e já ter controle sempre, como eu falo, cálcio e AS. São duas medicações Desde seguras. o início? Desde o início. Até o AS? Nesse caso, na verdade, o AS espera um pouquinho. As 12 semanas, As 12 né? semanas, então, o cálcio, como na dieta aqui no Brasil, a nossa dieta é muito pobre em cálcio, a gente não tem uma quantidade adequada, já começa. Aí o AS a gente dá essa espera ali, passou ali as 12 semanas, Que é a já formação do começa neném. a formação da placenta ali, esse início, você espera por Porque a sangramento. placenta ela pode ser tua melhor amiga ou a tua maior inimiga. Exatamente. E aí já vai usar a gestação toda. Então, Perfeito. é muito importante. Próxima. Quais os principais cuidados que uma gestante de alto risco deve ter no dia a dia? Aqui, eu diria que, primeiro, a gente tem que só entender que gestante de alto risco é uma caixa enorme. Enorme. Exemplo, uma gestante de 40 anos, ela é de alto risco. Uma gestante de 12 anos, ela também é de alto risco. Uma gestante de colo curto Ela é de alto É risco. Então, tem muita coisa que é de alto risco. Mas, de maneira geral, o que eu diria, principal, ultrassom é muito importante da gestação, um bom ultrassom e um bom acompanhamento Bom pré-natal. pré-natal, né? As duas coisas juntas vão direcionar, porque uma gestante de colo curto vai ter que ter mais repouso. Uma gestante de 15 anos, igual eu falei, ela vai ter que ter um acompanhamento psicológico para entender e lidar com a gestação. Uma de 40 tem risco maior de síndrome, de pré-eclâmpsia, diabetes gestacional, então os riscos vão mudar dependendo da patologia e do fator. Tem uma idade, porque assim, eu sempre ouvi que até os 32 anos é o máximo que a mulher pode ter o filho, pode engravidar. Não, a partir dos 35, geralmente, a qualidade do óvulo cai muito. Ela cai a vida inteira. A gente nasce com uma quantidade de óvulos e vai perdendo ao longo da vida. Só que nos 35 é como se desse aquela... Sabe, caiu muito mais. E a partir do momento em que a gente perde muito mais, a gente também perde a qualidade de uma forma muito importante. E é quando a gente começa a ter dificuldade. Mas tem muitas mulheres que essa queda vai acontecer com 38, com 39, com 40. A gente não sabe exatamente quando isso vai acontecer para todo mundo. Por isso que é importante, para quem pode, fazer como a Letia fez, congela óvulo. Porque você não sabe quando vai acontecer a sua queda. Sim. E para a gestação de alto risco, a gente começa a entender que 35 anos é uma idade que tudo tem impacto. Porque aí a gente vai começar a ter fator de risco maior para pré-eclâmpsia, para diabetes gestacional, para alterações da tireoide. Então, tudo vai ter um impacto maior nessa fase. Mas poder engravidar não tem um limite. Depende muito pessoalmente de como que tá a sua reserva ali de óvulos. Mas procura um obstetra, enfim, de alto risco. Já focado em alto risco. Focado Porque também em tem isso. especialista, né? Especialista em alto risco. Agora eu vou aproveitar uma consultinha aqui, doutora. Fica à vontade. As minhas filhas são muito jovens e elas já menstruaram. É ruim menstruar muito cedo? O primeiro ponto 10 seria anos. pensar... A gente fala que a média é mais ou menos 11, né? Então, se a gente for pensar para a saúde ginecológica, pode ser que a menopausa venha um pouco antes, porque a conta é mais ou menos pensando nisso. Então, aí a gente tem que pensar em impactos da menopausa e hoje, né, a gente tá vivendo uma vida que as pessoas engravidam mais tarde, então talvez elas tenham que ir lá com uns 20 e poucos, pensar, vou congelar óvulo, porque talvez eu queira engravidar com 40, e talvez o nosso novo 40, os óvulos já não estejam tão bons. Exato. Então esse seria o ponto para pensar. E talvez ela vá começar a reposição hormonal um pouco antes. Mas posso falar? Eu tenho aí uma impressão, vamos ver se vocês concordam, que a gente está até conversando. Hoje, a gente vive um mundo muito industrializado, onde tudo tem hormônio. E a sensação que eu tenho é que as crianças que acabam ingerindo isso estão cada vez mais novas, apresentando coisas que antigamente... Eu fui menstruar com 13 anos de idade, uma menina de 9 anos de idade está menstruando, sabe? Por quê? Como é que tá essa alimentação, entendeu? Como é que tá... É isso, o hormônio vem de tudo que é canto, tudo tá sendo alterado. Até a Alimento tem trânsito, relação que eu tô falando? Hoje a gente tem muita alimento com engenharia genética, né? Se a gente for pensar, a gente tem aquela ave do Natal que não existe, né? Começa por aí. Então a gente tem engenharia de alimento em tantas coisas para você produzir mais, você deixa menos tempo, aí você usa um produto para crescer, um produto para colher, você vai lá, criando come aquilo. e você come aquilo. Até, por exemplo, alimentos aquecidos em embalagem plástica, a embalagem plástica, alguns tipos de embalagem liberam substâncias que alteram o perfil hormonal da pessoa, causam oscilações de estrogênio. Chocada. Nunca mais eu esquento na marmita de plástico. Não, e às vezes você guarda na paciente, geladeira dentro de um plástico, né? Que também isso. transfere. Até panela hoje mas transfere. o você aquecimento, ele fica faz, louco. se eu não me engano, é o bisfenol A, gente. E aí, não tenho certeza. Mas essa substância, ela faz com que a mulher tenha oscilações. Tipo, o homem comece a apresentar ginecomastia, pelo excesso de estrogênio que isso pode causar.
Olha isso. Então isso também pode ser uma das coisas que impacta, porque é isso que você disse, essa modernidade que a gente vive hoje a gente tem contato com alimentos ultraprocessados, né? Desde muito novinho. Na minha época lá atrás também, há 41 anos atrás, isso não acontecia. Isso não acontecia. Tem mais perguntas, gente? É possível ter um parto normal mesmo em uma gravidez considerada de alto risco? Sim, lembrando aquilo que eu falei, alto risco é uma caixa grande, a gente vai sempre separar a pessoa para entender aquela patologia. Aquela situação, a gente tem condições? Se naquela situação a gente tem condições, ok. Mas se a gente tem um risco maior, ou para a mãe, ou para o bebê, aí a gente pode pensar numa cesariana. E olha, é uma caixinha assim, gente, porque, por exemplo, uma cesariana, se você que faz uso de Clexane, você tem que parar um pouco antes, porque por conta de hemorragia, perca de sangue, então tem todo esse cuidado. No caso de pré-eclâmpsia, que você tem uma alteração da pressão, é complicado você fazer um parto normal, se você está tendo uma pré-eclâmpsia, sabe? Sim. Agora, quando infelizmente é um bebê que já faleceu na barriga, eu já vi casos, aí sim, a mãe ter parto normal. Mas é mais fácil. E outra coisa... E gêmeos, você já viu que um morre e o outro fica vivo e a mãe tem que ficar com o bebê que loucura, né? É horrível isso. Mas assim, isso. Quando a pré-eclâmpsia, você sempre vai partir de um parto prematuro na maioria das vezes. A gestação só vai até 37 semanas, não passa disso, né? Exatamente, é o limite. É o limite. É o limite. Então, assim, a maioria das vezes, nesse caso, é sempre a cesárea. Mas eu já vi casos de parto normal, mas são menores, no meu caso, do que parto cesárea. Meus amores, acabou. Eu queria muito ficar com vocês. Eu tenho um monte de perguntas pra doutora, tenho um monte de perguntas pra você, mas felizmente o nosso tempo, minha amiga, estourou, eu tenho que ir embora, gente. Mas eu amei, eu espero ter ajudado. Amiga. Eu amei. Leste. Eu acho que a informação Maravilhosa. salva vidas. Todo meu. Exatamente, a ideia é essa. Salva vidas. É um assunto que hoje, pra mim, eu falo com propriedade porque eu vivi, porque eu quero que as pessoas, né, estejam antenadas, a informação chegue para todos. Mas agora eu tô muito focada em falar de trabalho também, daqui pra frente. É isso que eu queria falar. Você já voltou aos palcos? Tô voltando aí com tudo, graças a Deus. E muito focada. Acho que tudo que eu tinha pra falar, a sensação que eu tenho, é que eu já falei, sabe? Eu também falei lá no pod dela, estou falando aqui com vocês. E eu sinto que eu dei tudo que eu podia mesmo. Assim, acho que a partir de mim agora é ter que falar com o médico. Boa. Mas foi um prazer estar aqui com vocês, tá? Obrigada, viu? Seja sempre bem-vinda. Obrigada, gente. Fazer outras vezes. Vamos. Não precisa nem deixar nada, porque todo mundo já conhece, já conhece. sabe quem é, né? Doutora Larissa, muito obrigada. A gente também quer você outras vezes aqui para falar, principalmente das minhas filhas. Muito obrigada. Obrigada, prazer enorme viu? estar aqui. Gente, muito obrigada. Deixem seus comentários, interajam aí com a gente, curte, manda para outras pessoas e também falem pra gente se vocês estão gostando do nosso programa. Muito obrigada. Obrigada, doutor, também. É isso aí, gente. Acompanha a Leste agora nesses próximos 21 dias que a gente vai ver esse desafio. Exatamente. Vamos. Marca a gente. Animei, Marca a gente. comigo. Animei demais. Vamos nessa. Muito obrigado, Lenida. Obrigado, doutora Obrigada. Larissa. Obrigado, Adorei. Leste. Foi um prazer. Gente, que papo gostoso, né? Passa tão rápido, né? Passar tão rápido. Obrigada, viu, gente? Nada. Beijo. Beijo, gente. Tchau, tchau. Obrigada.